Convido você a abrir a sua Bíblia no texto da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Nós leremos do verso 7 até o verso 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do 7 ao 10. Diz assim a palavra do nosso Deus. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Senhor, nós lemos a Tua palavra e por ela precisamos ser edificados. Ó Deus, encha-nos com Teu Santo Espírito para que possamos compreender aquilo que nos diz a palavra do Senhor. Encha-nos com Teu Santo Espírito, ó Deus, para entendermos e aplicarmos em nossas vidas os ensinos desta noite. Fala conosco, ó Deus. Usa-me para a Tua glória, Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Há uma única palavra que abrange todas as riquezas que podemos encontrar. Todas as riquezas de Cristo podem ser resumidas, então, na palavra graça. Essa palavra aparece 170 vezes no Novo Testamento. Ela se refere ao favor divino, conferido a pessoas que não o merecem. É o meio pelo qual recebemos todas as bênçãos, materiais e espirituais. Isto é graça. Mas como que nós podemos entender e enxergar esta graça de Deus, estas bênçãos, estes cuidados, este favor imerecido do Senhor em nossas vidas, em um tempo de caos, em um tempo de angústia, em um tempo de desespero? Como que a gente consegue olhar todo um cenário difícil ao nosso redor e falar: a graça do Senhor está sobre as nossas vidas, a graça do Senhor tem sido abundante sobre nós? Como ver a graça do Senhor sobre nós em um cenário como o que estamos vivendo? Certamente isso é possível. E o texto que nós acabamos de ler reflete e nos ensina um pouco sobre isso. E os dias difíceis não é uma exclusividade nossa. Os dias difíceis sempre o foram, claro que por motivos diferentes, para todos os crentes de todas as épocas. E eu quero falar um pouquinho da dificuldade do apóstolo Paulo nos dias, então, em que foi escrito esta segunda carta aos Coríntios. A data de escrita deste texto é próxima do ano 56 depois de Cristo. A igreja de Corinto foi fundada pelo apóstolo Paulo no ano 50, aproximadamente. O registro da fundação desses 18 meses que Paulo ficou ali na cidade de Corinto está lá no livro de Atos, capítulo 17. Então ali você tem a narrativa da chegada de Paulo naquela cidade, desse período que ele fica ali, desta igreja que vai nascer, que vai ser plantada. Então Paulo passa esse tempo, planta essa igreja, depois ele segue já na terceira viagem missionária, fica um tempo na cidade de Éfeso, e em Éfeso ele vai receber algumas notícias do que está acontecendo lá em Corinto. Então ele planta a igreja, deixa o campo, porque este era o propósito do apóstolo Paulo, e quando ele está lá em Éfeso, tudo tranquilo, pensando que as coisas estão caminhando bem em Corinto, ele recebe notícias de que a coisa lá não está tão bem assim. Recebe notícias de que a igreja passa por grandes dificuldades, por grandes problemas doutrinários, problemas éticos, morais. Então Paulo escreve um primeiro conjunto de orientações. Esse conjunto de orientações provavelmente se perde aí na história da igreja, o que já nos faz ter certeza de que não era um texto canônico, mas não deixa de ser um texto pastoral de importância e relevância para a igreja de Corinto. Paulo, então, dá essas primeiras orientações coordenadas visando corrigir esses problemas da igreja. A princípio, a igreja não responde tão bem. Logo depois, a gente vai ter o registro de Cloé mandando um grupo de pessoas para relatar mais dificuldades da igreja ali para o apóstolo Paulo. Quando Paulo, então, vai escrever
mais uma carta dando mais orientações, ele recebe outra série de cartas e de pedidos de orientação vindo de Corinto. Então, veja que, embora nós tenhamos registrados aqui 2 cartas, esse contato de Paulo com a igreja de Corinto, recebendo informações e devolvendo, fazendo as devolutivas a eles, com orientações, falando sobre as dificuldades, os problemas, tratando os pecados, isso aconteceu repetidas vezes. Quis o Senhor, na sua soberana vontade, que os textos inspirados e canônicos fossem apenas a primeira e a segunda carta aos Coríntios, como nós temos aqui. Mas é claro que as orientações de Paulo, como um pastor daquela igreja, foram orientações preciosas e orientações que tiveram o seu valor e a sua importância para a igreja naquele tempo. Para a história como um todo e para os nossos dias, o Senhor reservou a primeira e segunda carta. Mas o que eu quero dizer com isso é mostrando as dificuldades que Paulo tinha no pastoreio daquela igreja. Nós vemos, quando olhamos a primeira carta de Paulo aos Coríntios, 10 problemas daquela igreja. Eu vou citá-los aqui. Aquela igreja tinha problemas com divisões, os crentes brigavam muito entre si, tinha problemas ligados ao incesto, processos jurídicos que eles brigavam entre si e iam resolver na justiça comum os seus problemas, problemas ligados à fornicação, à imoralidade, ao divórcio. Então o povo casava e se divorciava como se aquilo fosse algo muito simples, muito comum. Problemas aí com a questão se pode ou não comer alimentos sacrificados a ídolos, problemas ligados ao uso do véu, e aí as irmãs usam ou não o véu, a situação cultural da época fez com que Paulo trouxesse essa recomendação, problemas até mesmo na ceia do Senhor. Paulo tem que escrever lá no capítulo 11 da primeira carta, instruções de como eles deveriam participar da ceia, porque eles estavam fazendo da ceia um banquete para fartar, para encher a barriga, e Paulo vai falar, não é assim, não é desta forma, vocês estão ignorando esse momento tão precioso, tão bonito que o Senhor deixou para nós, tornando ele uma refeição comum, não façam isso. Problemas com o uso dos dons, tanto naquilo que diz respeito a entender o que eram os dons e a necessidade de como eles deveriam ser usados na igreja. Então, aquela igreja estava passando por diversas dificuldades, até mesmo na questão também doutrinária em relação à ressurreição do corpo. Então, esses são os 10 problemas que nós vemos Paulo tratar na primeira carta. Observe que são muitas coisas a serem tratadas ali. Quando nós chegamos na segunda carta, nós já temos basicamente um conteúdo só nessa segunda carta. É a defesa do ministério apostólico de Paulo. Não só uma defesa na ideia de garantir que ele fosse efetivamente um apóstolo, mas também defendendo-se das muitas acusações que estavam fazendo contra ele. Então entenda, nesse relacionamento de ouvir as informações de Corinto e comunicar-se com a igreja para adverti-la, para ensiná-la, em algum momento Paulo foi duro com a igreja. E ele não estava errado nisso, ele precisava ser duro, ele estava discipulando, cuidando da igreja. Mas esta rispidez certamente criou para o apóstolo Paulo muitas inimizades, muitas pessoas que olhavam torto para ele, olhavam torto para a sua mensagem. Então o apóstolo Paulo passa na segunda carta a defender seu ministério, a defender-se de falsas acusações, a mostrar para aqueles crentes que ele era um homem de Deus, chamado pelo Senhor para aquele ministério de cuidar da igreja. Ele passa a defender também as suas atitudes duras com a igreja. Olha, eu fui duro com vocês, mas foi por amor, eu precisava fazer isso, eu precisava cuidar e educar vocês. Então, todo este cenário mostra a dificuldade do apóstolo Paulo. Se não bastasse, então, as fofocas, Paulo tinha opositores declarados, pessoas que queriam o mal dele. É interessante a gente ver que, quando lá no capítulo de número 2, da segunda carta aos Coríntios, Paulo vai dizer o seguinte, eu queria visitá-los, mas não é um tempo propício. Não era propício por conta da receptividade da igreja, muito provavelmente ele chegaria na cidade e teria muita confusão por conta desses opositores, desse clima tenso contra ele, e não era propício também por conta dele próprio. Ele se via numa condição de que talvez não tivesse a frieza para tratar a situação estando ali. Então ele entende o seguinte, é melhor eu não visitá-los por amor a vocês, pelo cuidado para que nem eu peque, nem vocês pequem contra mim. Veja o nível que chega a dificuldade do apóstolo Paulo ali com a relação da igreja de Corinto. Tudo isso, irmãos, eu contei, compartilhei todo esse contexto histórico para que os irmãos vejam que dias difíceis não estão só sobre a nossa geração.
Claro que nós estamos falando nos nossos dias de uma dificuldade ligada à área da saúde, mas todos nós já enfrentamos outros tantos problemas, e também nos dias do apóstolo Paulo eles enfrentavam problemas, lutas e dificuldades. Uma dificuldade muito pontual aqui, uma dificuldade de relacionamento, de uma igreja cheia de pecados, de um campo difícil para o apóstolo Paulo pastorear. Essa era a dificuldade, esse era o cenário triste, dificultoso, de caos, de desespero do apóstolo Paulo. E em meio a esta dificuldade, por meio da graça, Deus vai se revelar ao apóstolo. Então nós chegamos no nosso texto. Se você observar aqui no capítulo 11, Paulo vai, como que em um último recurso, passar a fazer, registrar as suas qualidades. Um autoelogio, né? Ele vai se vangloriar. Observe o que ele diz no capítulo 12, verso 1. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém fazer, passarei as visões e revelações do Senhor. Veja, nesta ideia de defender o seu ministério, de se defender das muitas falsas acusações que vinham contra ele, nesse cenário difícil da igreja de Corinto, Paulo vai passar a mostrar as qualificações deles, as qualidades dele, mostrar tudo aquilo que é bom nele, para fazer uma defesa. É como se ele dissesse no verso 12, no verso 1 do capítulo 12, para aqueles crentes o seguinte: olha, não é propício fazê-lo. Essa vanglória, este falar dos meus predicativos, não é algo que eu deveria, mas como isso é necessário para que vocês me aceitem, como isso é necessário para o bem de vocês, para que vocês deem crédito ao que eu estou pregando e anunciando para vocês, então eu passo a fazê-los. Veja que Paulo chega a esse ponto e vai comentar então daquilo que ele vê. Ele vai dizer que foi levado até o terceiro céu, o Senhor permitiu e o levou de alguma forma para que ele contemplasse o céu, a habitação do Senhor, o paraíso. E na visão do povo judeu você tinha ali 3 céus. O primeiro céu, o firmamento azul que nós contemplamos. O segundo céu, o lugar onde ficam os astros, o sol, a lua, as estrelas. E o terceiro céu, a habitação de Deus. Pois bem, Paulo vai dizer que ele foi levado até o terceiro céu e contemplou uma visão gloriosa. O que ele está mostrando no início do capítulo 12, então, é que ele foi privilegiado. Vocês estão me criticando, dizendo que eu sou um falso proclamador das virtudes do reino. Vocês estão dizendo que eu não sou um bom obreiro, um bom ministro do Senhor, mas eu quero dizer que o Senhor me privilegiou, me levando ao céu para que eu contemplasse algo que esses muitos falsos profetas que estão entre vocês não contemplaram. Paulo vai fazer uma defesa, assim, do seu ministério. Volto a dizer, o próprio apóstolo Paulo entendia que isso não era conveniente, mas era necessário para aquela situação difícil de relacionamento com os crentes de Corinto. O que ele passa a dizer, então, na sequência, no verso 7? Para que ele não se ensoberbecesse dessa condição privilegiada de ter visto e vislumbrado o terceiro céu, o Senhor vai colocar ali, vai colocar um espinho na carne dele, enviado de Satanás para esbofetear. Vamos então comentar algumas coisas do verso 7. Primeiro, o que é esse espinho na carne? Nós temos 3 linhas de defesa. Primeiro, há uma ideia defendida por Calvino, que era uma luta contra o velho homem. Paulo então enfrentava muitas perseguições, muitas dificuldades, e ele via ainda resquícios em si do velho homem, do qual ele lutava contra e que o chateavam muito. Era como se, em alguma medida, diante dessas afrontas, ele ainda desse lugar à carne. Por isso, então, Calvino vai dizer que esse espinho na carne era como se Paulo estivesse dando lugar à pecaminosidade do velho homem na sua carne, ou seja, não andando no espírito, mas andando conforme a sua carne, pecando e entristecendo o Senhor. Então, Calvino entende que era uma questão espiritual. Lutero vai entender esse espinho na carne como a dura perseguição que o apóstolo Paulo sofreu. Se você observar o capítulo 11, Paulo vai falar disso. Olha, eu sou apóstolo do Senhor, o meu ministério é um ministério sério, que deve ser considerado porque eu estou sofrendo por conta deste evangelho, desta causa, deste ministério. Então ele vai registrar uma série de dificuldades, de lutas, de dores, de sofrimento. Lutero vai entender que esse espinho na carne era justamente essas muitas aflições que Paulo sofria. Então, esses opositores que se levantavam para falar as calúnias, as mentiras sobre o apóstolo Paulo na cidade de Corinto, era aquilo que Lutero defendia como sendo o espinho na carne do apóstolo Paulo.
Um outro grupo ainda vai dizer que seriam problemas físicos. Então, Paulo sofria de alguma mazela física que o perturbava, que de alguma forma o limitava no exercício da sua função. Eu fico com a opinião de Lutero. Eu acredito que, de fato, o grande problema desse espinho na carne, muito embora não dê para nós afirmarmos categoricamente, mas eu acredito ser mais possível que, de fato, esse espinho na carne sejam esses opositores e todo esse cenário de perseguição que ele sofria. E justifico a partir do próprio texto. Porque o texto vai dizer que este espinho é um mensageiro de Satanás. Veja, Deus permite e envia, e nós vamos ver que isso é até uma manifestação da graça de Deus, para que Paulo não se ensoberbecesse, esse espinho na carne dele. Ele está lá. Mas esse espinho é um mensageiro de Satanás. A palavra mensageiro aqui é a palavra ângelos. É a palavra de alguém que vem da parte de Satanás para causar algum dano, algum prejuízo para o apóstolo Paulo. Me parece, então, que de fato ele está falando de um espinho que é algo ou alguém que lhe perturba, que lhe afronta, que lhe acusa. E esta é a função de Satanás. Ele é o acusador, Satanás ele é o pai da mentira. Então, observe como faz sentido você pensar em opositores e caluniadores. O que seria, o que poderia ser o espinho na carne do apóstolo Paulo? Fico com Lutero. Creio que realmente seja isso. Pessoas que falavam mentiras, porque o diabo é o pai da mentira. Um espinho, um mensageiro de Satanás, é aquele que fala calúnias e mentiras. É aquele que levanta acusações. O que o diabo é, chamado lá em Malaquias, lá em Zacarias, ele é o acusador. Então veja que esse espinho na carne do apóstolo Paulo são estes opositores que ele encontrava na igreja, na cidade de Corinto e também em outros lugares. Mais uma indicativa do texto que me faz pensar, como Lutero, é o fato de dizer que ele vem para me esbofetear. Todas essas acusações, em alguma medida, humilhavam o apóstolo Paulo. Então, para que o apóstolo não se ensoberbecesse, se vendo muito melhor do que ele era, e até talvez sendo massageado pelos demais com muitos elogios, um enviado de Satanás, um mensageiro de Satanás vem para humilhá-lo. Não existia humilhação maior do que você esbofetear a cara de alguém. Um simples tapa já era um sinal de vergonha. Esbofetear, bater de um lado para o outro várias vezes, é muita humilhação. Então, veja, alguém ou estes opositores humilham o apóstolo Paulo, da ideia do esbofetear, trazem a ele muitos prejuízos, né, porque isso serão aí enviados de Satanás com mentiras e todo tipo de acusação, e tudo isso resulta naquilo que ele diz no final do verso 7, a fim de que eu não me exalte. Independente do que seja o espinho na carne, seja ele uma luta contra o velho homem, que também faz sentido, não há mal em considerarmos essa possibilidade, assim como também não há mal em pensarmos na possibilidade de um sofrimento físico, o que nós temos aqui é que esse espinho na carne tem uma finalidade, independente de qual seja ele ou do que seja ele. E que finalidade é essa? A humildade, a fim de que eu não me exalte. Então ele clama no verso 8. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Senhor, tem misericórdia, afaste de mim. Mas veja qual é a resposta do Senhor para o apóstolo Paulo. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha que interessante. O Senhor não garante a ele a vitória em relação a este espinho na carne. Fosse ele um problema físico, um problema espiritual, um problema de perseguição e opositores, o Senhor não dá a resposta do tipo, fica tranquilo, tudo vai se resolver e vai passar. Não, ele fala, minha graça te basta. E é justamente então sobre esta graça que nos basta que eu quero falar nessa noite. E eu quero mostrar para nós o porquê a graça do Senhor nos basta. Pensemos então nesse cenário de dificuldade que estamos vivendo, que a resposta do Senhor seja essa. Olha, não tem jeito, não vou aliviar, não vou impedir que esse vírus chegue. Eu ouvia muitos perguntando sobre isso, né? E aí, você acha que vai chegar isso aqui no Brasil? Deus não impediu que chegasse, saísse da China, alcançasse a Europa,
alcançasse as Américas, alcançasse o Brasil, alcançasse a nossa cidade, alcançasse alguém da nossa família ou do círculo de amizade nosso, alcançasse alguém dentro da nossa casa. Talvez o Senhor não nos impeça, não impeça esse avanço do vírus. Talvez a resposta dele para nós nesse momento seja: a minha graça basta para vocês. E aí você pode ficar desesperado em ouvir isso. Pastor, será então que isso vai acontecer comigo, com meus filhos, com alguém que eu amo, com alguém que eu conheço? Eu acredito que provavelmente vai acontecer. Vai alcançar alguém muito próximo de nós. Já é uma realidade assim no mundo inteiro. E ainda que não nos alcance diretamente de uma contaminação de nós ou de nossos filhos, certamente isso já trouxe transtornos para todos nós. Todo esse cenário que nós estamos agora é demonstração desse transtorno. Agora imagine que a resposta de Deus para nós tem sido a seguinte: a minha graça basta. Porque por enquanto não tem vacina, por enquanto não tem um jeito de você ficar imune ao vírus, não tem um jeito de você se proteger ao ponto de forma nenhuma, impensada, isso atingir você. É extremamente contagiante. Talvez a resposta do Senhor para mim e para você tenha sido: a minha graça basta a vocês. É suficiente para vocês. E eu quero mostrar para nós então o porquê a graça do Senhor nos basta. Porque ela bastou para o apóstolo Paulo e porque também basta para nós. Vejamos então o nosso primeiro ponto. A graça do Senhor nos basta porque ela produz, nos ensina a ser humilde. É a graça que nos fortalece. Olha que interessante. Por vezes nós somos fortalecidos na ideia de que, com uma vacina agora eu estou garantido, estou tranquilo, posso me expor a qualquer risco. Isso é soberba. Isso é confiar nos nossos recursos, na nossa solução. Quando o Senhor fala, minha graça te basta, Ele está dizendo o seguinte: quem vai lhe fortalecer serei eu. Essa foi a resposta para o apóstolo Paulo. Paulo, você não vai vencer esses opositores. Ou Paulo, você não vai vencer essa doença. Ou Paulo, você não vai vencer essa dificuldade da luta contra o velho homem. A minha graça te basta. Ou seja, Paulo, quem vai te fortalecer na luta contra esse espinho sou eu. Você não vai encontrar ferramentas, você não vai encontrar quem te ajude, você não vai encontrar solução em si, mas quem te fará vencer e suportar serei eu próprio. Em alguns momentos de luta, de dificuldade, de dor, de caos, de desespero, nós vemos exatamente isso. Você olha então para a conta do banco? Não tem. Você pensa numa linha de crédito? Não existe. Você faz uma lista de amigos a quem você pode pensar, vou ligar para esse, e aí recebe não de todo lado. E qual tem sido então a resposta de Deus? Quem vai te sustentar, quem vai prover, quem vai te socorrer, serei eu. Em alguma medida o Senhor tira tudo o que nós temos, nos coloca em estado de humilhação, para que a gente possa olhar e ver que não há em nós recursos suficientes para vencermos todas as batalhas. Não há em nós ideias suficientes para trazer solução para todos os nossos problemas. É o momento de virar e falar, Senhor, eu preciso da tua graça, da solução que vem do alto, do poder que vem do alto. Deus se vale, irmãos, inclusive até mesmo do inimigo, para nos ensinar que nós precisamos entender de onde vem a solução para os nossos problemas. Veja que é um mensageiro enviado de Satanás, mas para um propósito bom, para que Paulo não se ensoberbecesse, para que Paulo não se envaidecesse. No desejo de Deus, então, em prover para nós aquilo que precisamos, Deus se vale inclusive do inimigo para cuidar de nós. Veja então, o que é a graça do Senhor? São todos os benefícios que Ele dá a nós. Benefícios que nós não merecemos. Ok. Isso está ligado à questão material. O Senhor nos abençoa graciosamente com o pão, com os recursos, com a saúde. Isso também está ligado às questões espirituais. É o Senhor que vence a batalha do pecado por nós. Foi Ele quem cumpriu perfeitamente a lei que nós não damos conta de cumprir. É Ele quem nos fortalece, é Ele quem nos consola, é a ação do Santo Espírito que freia a maldade que há em nosso coração. E para que tudo isso aconteça, em alguma medida Ele usa o ímpio, em alguma medida Ele usa o justo. Nós chamamos isso da ideia de graça comum.
para que então o Senhor nos abençoe com o pão, nos abençoe em alguma medida, freando nossa maldade ou nos corrigindo, ele vai usar o inimigo. Por isso o ímpio produz tecnologia, produz alimento, para que de alguma medida nós tenhamos isso também em nossas mesas. É graça comum. Por isso que o ímpio será usado em alguma medida também para nos disciplinar, como foi com Nabucodonosor. Um ímpio que vai ser usado por Deus para repreender a nação de Israel por conta do seu pecado da idolatria. Ou seja, quando nós pensamos na graça do Senhor sendo manifestada em nossas vidas, nos cuidados materiais e espirituais, Deus vai se valer até mesmo do inimigo, se necessário for, para cuidar de nós, para nos ensinar, para nos sustentar. Então, olhar para o caos, para o problema, para o desespero, para uma pandemia e encontrar esta graça de Deus nos faz ser humildes, nos faz olhar para nós e vermos a nossa limitação. As respostas não estarão no homem. O sustento não estará no homem. A solução não estará no homem. Esta é uma forma do Senhor nos humilhar, para que nós não nos ensoberbeçamos. Ele então coloca lutas e dificuldades a fim de olharmos e vermos a nossa limitação, fragilidade e pequenez. Qual é a consequência disso? E este é o segundo ponto, então, do nosso sermão. Nós passamos a depender do Senhor. Quando nós olhamos e vemos quem somos, limitados que somos, nós dependemos e corremos para Ele. É o que o apóstolo Paulo fez. Versículo 8 diz, 3 vezes então clamei ao Senhor. Senhor, me ajuda. Senhor, me livra dessa situação. 3 vezes então ele vai até o Senhor porque ele não consegue encontrar nenhum meio, nenhuma forma, nenhuma solução. É o que nós precisamos fazer todos os dias, depender do Senhor. Em meio ao caos, em meio à luta, ao desespero, nós experimentaremos a dependência do nosso Deus. Deus então nos humilha e mostra, vocês não podem com esse problema, vocês não podem com esse desafio, vocês não podem com estes inimigos. Ok, Senhor, nós nos limitamos à nossa insignificância, nós reconhecemos a nossa fragilidade e agora então corremos para Ti, vamos em Tua direção e clamamos, Senhor, ajude-nos, socorre-nos, livra-nos. 3 vezes pedi ao Senhor para que afastasse aquele espinho de mim. É isso que nós devemos fazer nesse momento. Orar. Buscar ao nosso Deus. A oração é uma grande demonstração de dependência. Senhor, eu não posso fazer, por isso estou aqui de joelhos, clamando, pedindo, tem misericórdia de mim. Afasta de mim este problema, esta luta. Afasta de mim esta enfermidade. Cura-me, Senhor. Senhor, traz solução aos meus problemas, traz solução aos meus negócios. Senhor, converte o coração dos meus filhos. São as muitas áreas em nossas vidas que nós, depois de sermos humilhados, e isso é manifestação da graça de Deus, este nosso ato de reconhecer a nossa pequenez, depois desta humilhação nós corrermos para o Senhor e falar, em Ti nós podemos, mas sem Ti nada podemos fazer. Ajuda-nos, Deus. Esta é uma realidade do que devemos fazer nesse momento de crise, de luta, de dificuldade. Vamos dobrar nossos joelhos, vamos orar e falar, Senhor, nós não temos vacina. Senhor, nós não temos soluções. Senhor, nós não temos recursos. Senhor, nós não temos leitos. Senhor, nós temos a Ti. E a Ti nós clamamos. Nós dependemos do Senhor. Ajude-nos, ó Deus. Salva-nos, em nome de Jesus. Não é pelo mérito, não é prêmio, não é recompensa, é favor imerecido. Isso é depender do Senhor. Senhor, eu dependo totalmente de Ti, não é eu mereço a Tua atenção. Senhor, não há mérito em mim. Não é Senhor, faz porque eu sou digno disso. Não, Senhor, faz porque é a graça Tua. Faz, Senhor, porque o Senhor é gracioso e bondoso, não porque haja algum merecimento em nossa nação, porque não há. Não que haja algum merecimento em nós, porque não há. Faça pela Tua graça e pelo Teu amor, Deus. Terceira manifestação da graça de Deus em meio ao caos, que nós observamos e vemos graciosamente o Senhor agindo e dizendo, a minha graça basta a vocês. A suficiência. A graça nos é suficiente. A expressão, a graça basta, é real. Por vezes nós sempre precisamos, para descansar e ficar tranquilos, de um monte de outras garantias.
Ah, pastor, se eu tivesse pelo menos a certeza de que no dia X tal coisa fosse acontecer, eu estaria mais calmo. Ah, pastor, se eu tivesse pelo menos a garantia daquele recurso, eu estaria sossegado. Ah, pastor, se eu tivesse pelo menos mais isso ou aquilo que o governo desse, eu estaria mais tranquilo. Ah, pastor, se eu tivesse um carro, uma casa, um emprego, se um governo melhor, um país melhor, eu estaria mais feliz. E a resposta do Senhor Jesus para nós: a minha graça basta a vocês. Talvez Paulo estivesse esperando isso. Ah, Senhor, se eu tivesse pelo menos um companheiro para dividir o fardo comigo. Aí Deus fala, a minha graça basta. Ah, Senhor, se pelo menos essa igreja de Corinto fosse um pouco melhor, com menos problemas, com menos pecados, eu até aguentaria esse povo me criticando se pelo menos eles fossem mais santos. Aí Deus fala, não, Paulo, a minha graça basta. Ah, Senhor, se eu tivesse pelo menos mais apoio em volta nas outras cidades, mais recursos. Aí Deus fala, não, Paulo, a minha graça te basta. Irmãos, talvez Deus esteja falando isso comigo e com você diante aos nossos problemas. E talvez o seu problema maior nem seja coronavírus. Seja um outro problema de uma outra magnitude. De coisas que te fazem chorar mais, que te tocam mais, que te doem mais no seu coração nesse momento. E talvez que o Senhor esteja dizendo para mim e para você, a minha graça basta. E ela realmente basta. Porque, irmão, se nós tivermos ao nosso Deus, nós não precisamos de mais nada. Mas como entender essa graça que nos basta? Quero colocar 3 situações aqui para nós pensarmos. Primeiro, eu não preciso das armas do mundo. Eu não preciso me valer das estratégias pecaminosas do mundo, do jeito que o mundo faz e resolve as coisas, quando a graça do Senhor está sobre nossas vidas. Paulo tem um problema, inimigos, opositores, pessoas que eles estão difamando. Como o mundo resolveria isso? Ah, manda matar. Ah, processa fulano. Ah, dá um jeito aí, Paulo, e inventa mentiras sobre eles também. Combate o mal com esse próprio mal deles, usa o veneno deles contra eles. Aí o Senhor responde para Paulo, Paulo, não, a minha graça basta a você. Senhor, mas será que não tem um jeito, uma estratégia, alguma coisa que as pessoas do mundo já fazem para eu usar aqui também e resolver esse problema? Não, Paulo, a minha graça te basta. A mesma coisa o Senhor está falando para a gente. Não será o jeito do mundo resolver as coisas que vai se aplicar na vida do cristão. Se um problema de casamento o mundo resolve com divórcio, não é assim para o cristão. A graça do Senhor nos basta para entendermos que, mediante a graça, Deus pode mudar o nosso cônjuge. Se o problema da educação dos nossos filhos se resolve com um monte de psicologia barata, o Senhor fala, não, a minha graça, a graça de revelar a forma como vocês criam seus filhos na minha palavra, basta a vocês. Criem na disciplina, na admoestação e na educação do Senhor. E não sigam o jeito que o mundo faz e resolve as coisas. Se na forma do mundo de resolver o problema financeiro sempre tem um jeitinho, uma falcatrua, uma propina, um suborno, o Senhor fala, não, a minha graça basta a vocês. Sejam fiéis, trabalhem, usem corretamente os recursos de vocês e eu vou sustentá-los. Irmãos, por vezes nós recorremos aos recursos do mundo, porque não acreditamos que a graça do Senhor seja o suficiente para nós. Uma segunda forma de vermos esta situação toda, se a gente não recorre aos recursos do mundo, por vezes a gente quer recorrer aos recursos encontrados em nós mesmos. Então eu quero buscar e encontrar respostas em mim, na minha experiência, na minha sabedoria. Então eu passo o tempo todo conversando comigo mesmo a fim de encontrar soluções para o meu problema, e isso não dá certo. Então, nesses momentos, o Senhor nos humilha ainda mais e mais para que a gente não tenha a ideia, para que a gente não encontre a solução, para que não venha da nossa experiência, da nossa faculdade, do nosso diploma, dos nossos méritos, daquilo que nós já experimentamos, para que nada desses lugares venha de nós a resposta, então a gente ouça dele, a minha graça basta para você. Recorra à sabedoria que vem do alto, que Deus dá e concede liberalmente a todos. Ou então a gente pode, numa terceira tentativa, recorrer ao próprio Satanás. E claro que talvez isso não seja algo que eu e você vamos fazer, mas quantos são aqueles que vão atrás de feitiçaria, de macumba, magia, qualquer tipo de superstição para garantir o seu sucesso? Ou que se escondem atrás, de repente, de uma prática, de uma simpatia,
na ideia de que talvez as coisas ocultas, os feiticeiros, as muitas feitiçarias possam resolver o meu problema. E o Senhor fala, minha graça basta a vocês. Não serão os recursos do mundo, não serão os seus próprios recursos, não serão as coisas que Satanás possa te oferecer, mas a minha graça basta a vocês, ela é suficiente. E de fato é, irmãos. De fato nós podemos ter certeza de que o Senhor tem tudo o que nós precisamos e nos dá tudo o que nós precisamos. O Senhor, Ele é o nosso pastor. Nada nos faltará. Graciosamente Ele nos dará todas as coisas que nós precisamos. O Senhor é o nosso pastor. E aquilo que eu não tenho, não porque Ele não me dá. Eu não tenho porque eu não preciso. Porque a graça dele me é suficiente. Como nós podemos enxergar a graça do Senhor no meio do caos, no meio do desespero? Experimentando do seu poder. O texto, então, vai nos dizer duas vezes, no verso 9 e no verso 10. De boa vontade, pois, mais me gloriarei na fraqueza, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. É muito simples. Quando eu reconheço a minha fraqueza, o poder de Deus começa a agir em minha vida. Quando eu chego ao Senhor e falo, Deus, não há nada em mim, então Ele começa a agir do jeito dele. Quando então eu me esvazio do meu poder, eu experimento o poder de Deus. Enquanto eu estou ali agarrado ao problema, tentando do meu jeito, da minha maneira, da minha forma, do jeito que o mundo faz, resolver as coisas e não confio na suficiência da graça, aquele problema é meu. Aquele problema está sendo em alguma medida tratado e resolvido com os meus limitados recursos. Mas quando eu chego e falo, Senhor, não há nada que eu possa fazer, faça por mim, então é o momento que o poder dele é manifestado. Em muitos momentos de nossas vidas, Deus nos fará chegar nessa situação profunda, de abismo, de terrível angústia e sofrimento, para que a gente se volte para Ele e diga, Senhor, não encontrei solução em nenhum outro lugar, em nenhuma outra pessoa, eu preciso de Ti. É aquele momento que a gente, desesperado, corre para Deus, e é nesse momento que Ele opera poderosamente, que Ele faz o inimaginável, que Ele faz aquilo que nós não havíamos nem sequer considerado. Ele age extraordinariamente. Talvez seja esse momento que a gente vive em casa com os nossos filhos que não são crentes. Como resolver esse problema? Pastor, eu falo, eu brigo, eu insisto, eu prego, mas não tem jeito. Se Deus não fizer o extraordinário de Ele mesmo ir lá e tirar o coração de pedra e colocar o coração de carne, nada vai acontecer. Só que talvez a gente esteja pensando que o problema dos nossos filhos seja uma ideia maravilhosa que eu tenho que ter. Quando, na verdade, o problema do nosso filho é o problema do pecado. E o problema do pecado não é a minha experiência que resolve. Não é o jeito que meu pai fez comigo que resolve. Não é a psicologia que eu aprendi aqui ou ali que vai resolver o problema do meu filho. Quando o problema do meu filho é o pecado, só a transformação, a regeneração, um novo coração é que vai mudá-lo. Então é nessa hora que a gente vira e fala, Senhor, eis-me aqui. Não tem livro, não tem ideia, não tem experiência, tem só a minha dependência do Senhor. Eu preciso que o Senhor manifeste o seu poder na vida do meu filho, do meu esposo, da minha esposa. Eu preciso que o Senhor manifeste o seu poder na vida dos meus amigos, dos meus familiares, para que aquele coração duro de pedra seja transformado. Porque não existe aconselhamento, não existe boas palavras, não existe presente, não existe técnica que mude a situação de alguém que está morto em seus delitos e pecados, a não ser o poder de Deus agindo por meio da sua graça, transformando corações. Eu estou dando um exemplo, mas nós poderíamos listar diversas situações em que nós precisamos, o quanto antes, abandonar a nossa solução e o nosso jeito de fazer e resolver, para chegar para Deus e falar, Senhor, faz por nós, manifesta o teu poder, o jeito certo de agir,
Faz do seu jeito, Deus, faz da sua maneira. Realiza o milagre, cumpra o extraordinário. É o que Paulo está dizendo. As aflições, as angústias, os sofrimentos, as necessidades, as perseguições, tudo isso que eu sofro, se em alguma medida cada uma dessas coisas servem para mostrar a minha fraqueza, e servem para me colocar no meu lugar, e servem para me fazer depender do meu Deus, então é nesta fraqueza que é manifestado o poder do Senhor. Então, é neste momento em que eu estou fraco, humilhado por todas essas circunstâncias adversas, que eu efetivamente sou forte. Porque esta força vem do Senhor. Porque a resposta e a solução vem do Senhor. Porque eu experimento, quando me faço fraco, quando me vejo humilde, eu vejo a força e a grandeza do Senhor. Quero trazer algumas aplicações para as nossas vidas. Primeiro, em meio ao caos e desespero, nós podemos ter a certeza que a graça de Deus será manifestada. Não tenha dúvida disso, meu irmão, minha irmã. Deus está no controle de todas as coisas e todas as coisas cooperam para o nosso bem. Não se desespera, não. Não fique igual um doido, paranoico, sem dormir, sem comer, preocupado com como as coisas vão se resolver nos próximos dias. Talvez a gente olhe e fale, pastor, mas nem atingimos o ponto alto da curva, as coisas vão piorar muito, 1 milhão, centenas, dezenas. Calma. Em meio à tempestade, aquele que a acalma se levanta e diz, cale-se o mar, cessem os ventos. Em meio a todo o drama e desespero do homem, Deus continua reinando soberanamente. E Ele demonstra a sua graça em meio ao caos. Por meio da sua graça, dos seus favores imerecidos, freando o mal, estimulando o bem, capacitando os homens, salvando, demonstrando o seu poder. Por meio dessas ações graciosas, Ele controla o caos. Ele dá sentido à nossa vida, mesmo em meio ao desespero que nos cerca. Segunda aplicação para as nossas vidas. A graça do Senhor nos basta. Seja mais humilde. Pare de lutar só com os seus recursos, com as suas forças. Pare de confiar só naquilo que os homens podem te entregar. Será que você precisa de um pronunciamento de alguém na televisão hoje à noite falando que está tudo resolvido, que encontrou a solução para você poder dormir em paz? Se é isso, irmão, você não entendeu o que é depender da graça de Deus. Senhor, ainda que eu não ouça nenhuma palavra de esperança, ainda que amanhã nos telejornais que vão começar das 6 da manhã e ir até às 10 da noite falando a mesma coisa, ainda que eu não ouça deles nenhuma palavra de esperança, eu quero crer e confiar no Senhor, tendo a certeza que se a sua graça for manifesta sobre as nações, nós seremos abençoados, guardados e protegidos por Ti. Porque não é dos homens que eu devo esperar soluções. A graça do Senhor é suficiente. Dependa então do Senhor. Creia, terceira e última aplicação, creia no Senhor. Creia no poder do nosso Deus. Que nesse momento de fraqueza nosso, nós possamos nos lembrar da poderosa mão do Senhor, fazendo coisas extraordinárias. Porque foi assim e tem sido assim ao longo de toda a história. E nós chegamos até aqui. E certamente, irmãos, nós enfrentaremos lutas ainda maiores, porque estamos vivendo os últimos dias, o momento então em que os sinais da justiça de Deus estão sendo manifestados. Em alguma medida, então, esses sinais de juízo se repetirão, se intensificarão, mas o Senhor preservará os seus. O Senhor cuidará dos seus. E ainda que Ele não queira nos livrar da morte, seremos conduzidos em glória com Ele nas alturas. Então, creia no Senhor e descanse no Senhor. Ah, pastor, eu nem tenho nenhum problema comigo, não. Eu nem tenho preocupação comigo, porque eu sei que se eu morrer eu vou estar com Cristo. Pastor, a minha preocupação são meus filhos. Irmão, irmã, Deus cuida melhor dos seus filhos do que você. Se Ele achar que esse é o tempo de você morrer, com seu filho com 1 ano, 2, 3, 10, Ele é o Deus que cuida do filho que tem 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos. Então creia e descanse nele. Senhor, eu estou aqui.
eu vou me cuidar, eu vou fazer o que é correto, eu vou fazer aquilo que a Escritura me orienta, aquilo que as autoridades instituídas pelo Senhor me orienta, mas eu quero descansar no Senhor. Se o Senhor quiser me livrar, livra-me. Se não, a minha graça te basta, me basta. A graça do Senhor vai ser suficiente para me livrar de todo mal. E se não me livrar do mal terreno, a tua graça já me livrou do mal eterno. Eu estarei na glória contigo. E os meus filhos estarão guardados aqui pelo Senhor. E os meus pais, que já são de idade, estarão aqui guardados pelo Senhor. E aquelas muitas coisas que eu faço lá na igreja, no trabalho, serão feitas por outras pessoas capacitadas pela graça do Senhor. Porque, Deus, eu quero descansar que é o Senhor quem está no controle de todas as coisas. É o Senhor quem vai fazer alguém viver ou morrer, curar ou não ser curado. É o Senhor quem fará isso. E eu quero descansar na certeza de que o Senhor sabe o que está fazendo e de que a tua graça é suficiente para mim. Quero terminar esse nosso sermão falando sobre Cristo Jesus. Dizendo, irmãos, que a graça do Pai para com o Filho foi suficiente para ele. No momento de aflição e de angústia, Jesus não tinha nem seus amigos. Lembra lá no Getsemane? Jesus orando, transpirando sangue, angustiado com toda aquela situação de sofrimento. Veja o que Jesus vai fazer: orar. Senhor, eu vou orar porque eu sei que eu não tenho nada deste mundo que vai me socorrer, que vai resolver o meu problema neste momento. Onde estavam os amigos de Jesus? Dormindo. No momento da cruz, eles o abandonaram. Mas o Pai o sustentou. Jesus não se valeu dos recursos deste mundo. Jesus não se valeu nem mesmo da glória que ele tinha no céu. E uma ordem ele poderia dar. E isso bastaria. E da cruz ele seria livrado. Os anjos viriam socorrê-lo, com certeza. Mas ele entendia o propósito de tudo aquilo. Ele via a graça do Pai sendo manifestada naquele momento de caos, dor e desespero. Jesus então foi sustentado pelo Pai. Experimentou a graça do Pai que ao terceiro dia o trouxe novamente à vida. E esta graça que trouxe vida a Cristo Jesus também traz a nós vida, salvação, a eternidade. Nós podemos entender a salvação como dois atos de Deus. Primeiro, a misericórdia. A misericórdia de Deus se manifesta sobre nós, não imputando a culpa que nos é digna, não nos condenando, não nos mandando para o inferno. Quando o Senhor faz isso, ele é misericordioso. Mas quando o Senhor, além de anular todo escrito de dívida que era contra nós, ainda em recompensa nos dá a salvação, nos dá a eternidade, nos dá o prêmio de vivermos com Ele no novo céu e nova terra, desfrutando das delícias com Ele, o nome disso é graça, é presente, é favor imerecido. Nesse momento de luta, de dor e dificuldade, a quem e em que você vai se amparar, vai buscar socorro? Que seja a graça do Senhor nosso Deus, que seja nele o seu descansar e repousar seguro. Esta é uma forma de nós glorificarmos ao nosso Deus. Mas como eu disse, o maior problema que nós temos não é o coronavírus, não é o desemprego, não é a crise econômica do nosso país. O maior problema que o homem tem é o problema do pecado. E para resolver este problema, em quem você vai se amparar, a quem você vai recorrer? O convite do Senhor nesta noite é para que você recorra, para que você busque o amparo em Cristo Jesus. Pela graça somos salvos, mediante a fé. Não de obras. Não é ser um bom pai, um bom filho, um bom funcionário, um bom cidadão. Se você se ampara nessas coisas, se você se torna forte nessas coisas, a fim de que essas coisas resolvam o caos e o grande problema desesperador do pecado em sua vida, você não vai experimentar o poder de Deus. Mas se você entende que não há mérito nenhum nessas coisas boas que você faz,
mas que o mérito está naquilo que Cristo fez por você, então você, pela fé nesse Cristo, se ampara, se segura e se agarra na graça dele, então você experimentará o poder do Senhor. O poder que te livra do inferno, o poder que te garante a eternidade, o poder que te ressuscitará no último dia, que te livrará da morte eterna, da condenação eterna. Vivamos para a glória deste nosso gracioso Deus. Senhor Deus, nós te louvamos, te bendizemos, porque tudo está em tuas mãos. Te bendizemos, ó Deus, porque quando não encontramos mais respostas em nós, porque quando não encontramos mais solução na capacidade humana, quando nos vemos fracos, experimentamos do poder do Senhor. Ó Deus, obrigado, porque quando recorremos a Ti, encontramos, achamos um Deus grandioso, um Deus poderoso, um Deus que pode resolver todas as coisas. Senhor, para aqueles que ainda estão com seu coração envaidecido, crendo nas suas forças, nas suas soluções, quebranta todo orgulho, ó Deus. Traga humildade. Coloque até mesmo, se necessário for, ó Deus, um espinho, para que eles não se ensoberbeçam, se vangloriem. Ó Deus, nós clamamos e pedimos para que o Senhor nos faça crer e confiar, descansar em Ti, neste momento difícil que estamos vivendo. Senhor, resolva o problema maior que todos nós temos, o problema do pecado. Daquele que está nos ouvindo agora, Deus, que está indo para o inferno, condenado por conta dos seus pecados, que está achando que talvez o grande problema do seu dia seja o coronavírus, mas o maior problema é o pecado que lhe condena hoje ao inferno. Que este coração, ó Deus, experimente do poder salvador do Senhor neste momento, em nome de Cristo Jesus. Quebranta este coração, que ele possa se voltar ao Senhor para a glória do Senhor. Senhor, cuida de nós nesta semana que se inicia. Proteja-nos, livra-nos do mal. E, Senhor, se não for o teu desejo nos livrar, nos faça passar pela doença com o cuidado teu, com a proteção tua, com o alívio das dores que vem do alto. Senhor, se o Senhor também não quiser nos livrar da morte, nos dê a paz da certeza de que ao morrer estaremos contigo. Senhor, cuida de nós, cuida dos nossos filhos, livra-nos do mal, mas acima de tudo, nos faça desejar sempre experimentar a tua vontade, para a glória tua, em nome de Jesus.